Oi pessoal, tudo bem? A preparação do foco é algo super importante que a gente deve fazer com antecedência e é um dos grandes gargalos da fotografia noturna é o foco. Então esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. A primeira coisa é como que a gente vai colocar a câmera no tripé. É fundamental que depois que a gente montou o tripé, e ele tem que estar estável, ele tem que estar também alinhado, ele não pode estar penso, porque senão ele pode cair com a câmera junto, o que é terrível. A gente, por exemplo, aqui eu vou tirar a câmera do tripé, eu vou sempre colocar a correia, porque às vezes a gente está em ambiente remoto, não está com muita atenção e a câmera pode simplesmente capotar, cair do tripé. Então eu estou aqui com a câmera, eu vou colocar a câmera no tripé, eu coloco a correia para ter uma segurança, né? E aí eu coloco a câmera no tripé. Ó, aqui já travou. E aí eu dou uma testada, vejo se está tudo ok. Beleza? Colocado a câmera no tripé, eu tiro a correia. Aí existem basicamente duas formas. Você pode chegar nesse final de tarde, como eu estou agora, e fazer um foco no infinito, né? Deixa eu pegar meu óculos aqui. Então, tipo assim, focar na montanha mais distante e ligar a câmera, né? Tirar a tampa da câmera, aqui já está sem a tampa. E no caso, eu coloco tudo no manual, na Panasonic, quando eu dou 2 cliques aqui, aparece uma tela ampliada. E aí eu vou lá no infinito, no último ponto que eu posso focar e mexo delicadamente o foco, o anel de foco, desculpa. E a gente tem que deixar configurado na câmera o que a gente chama de assistente de foco. Esse assistente de foco, ele emite uma luz vermelha para as áreas que estão focadas. Então lá no infinito vai ficar uma luz vermelha. E aí significa que a nossa lente está focada no infinito. A gente pega uma fita que chama gaffer tape, né, fita gaffer, e aí a gente simplesmente coloca, porque essa fita não tem uma cola que estraga a lente, a gente coloca e trava o foco. Então essa é uma forma. Uma outra forma é esperar a noite cair e com a câmera no tripé e com cuidado, usando uma lanterna de cabeça, que é item fundamental de equipamento, a gente aponta para a estrela mais luminosa e amplia o nosso ISO o máximo. E aí a gente move o anel de foco lentamente e quando o assistente de foco mostrar que a estrela está vermelha, a gente trava o foco, a mesma coisa. E aí a câmera está focada no infinito. Aí a gente volta o ISO, depois eu vou explicar sobre as configurações de fotos noturnas. Bom, por que é importante a gente travar o foco? Porque às vezes a gente caminha, esbarra na câmera, dá uma leve mexidinha e vamos dizer que a gente foi para um lugar remoto, saiu de Juiz de Fora, veio até aqui o Caparaó, mexeu na câmera e fez um time-lapse de uma noite linda, maravilhosa e ele saiu todo fora de foco. Então, quando a gente trava o foco, é uma segurança de que está tudo ok. O ideal mesmo seria a gente ter na hora assim, o notebook para abrir a imagem e ver se ela está no foco, mas 99,9% das vezes a gente não leva o notebook para o campo, né? Então é isso. Essas são as duas formas de a gente preparar o foco da câmera. Isso é super importante, tem que ser levado super em conta, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso então, vamos aos finalmente, né? Falar da exposição. Bom, primeiramente, como a gente viu, a gente vai ter que ter uma exposição longa. E não existe uma exposição única, existem algumas exposições. Então, para começar, a gente vai ter que ter uma velocidade de obturador entre 10 segundos e 20 segundos. Mais do que 20 segundos, eu considero que já começa a haver um pouco de risco das estrelas. Então, mais do que 20 segundos eu não recomendo. Estourando 25, se a gente está com uma lente mais escura.
O nosso ISO a gente pode começar colocando 3.200 e a nossa abertura vai depender da nossa lente, né? Como a gente viu. Então a gente precisa de uma lente clara, mas a gente pode até ter uma lente 4, até dá. Mas assim, o ideal é 2.8, né? Ou mais aberto. E aí é lógico que a gente vai conferir essa foto no visor. Se ela tiver muito clara, a gente pode até abaixar um pouco o ISO, né? E se ela tiver muito escura, a gente também pode aumentar um pouco o ISO, né? Ir para 4.000. Hoje em dia, com os programas de edição de imagem, eles corrigem muito bem o ISO alto. Então, o problema do ruído, né? Eles tiram muito bem o ruído. Então, você ir para 4.000, ir para 6.400, eu não acho que é um problema nas câmeras atuais. As câmeras mais antigas, não. As câmeras mais antigas, o limite realmente é 13.200. Ou uma câmera cropada, né? APS-C. É uma câmera com um sensor menor do que o full frame. Essa câmera ela é um pouco pior nos ISOs altos, dá mais ruído, então eu acho também que o ISO 3200 é um ISO limite. Sobre o botão do obturador, é lógico que quando a gente toca na câmera, ali no tripé, ela tem uma pequena vibração. Então o ideal é a gente botar no temporizador. Se for naquele tripé que eu mostrei no primeiro vídeo, que é um tripé mais leve, mais para caminhada, eu acho o ideal botar para 10 segundos. Né? Você coloca, deixa 10 segundos e aí a foto vai sair nítida. Se for um tripé mais robusto, dá para fazer com 2 segundos. Você aperta o botão, 2 segundos depois a foto está saindo. E finalmente a gente tem a regulagem do balanço dos brancos, que é o white balance. Se você fotografa em RAW, que eu recomendo fortemente, você não tem necessidade de ter uma regulagem, porque você regula depois no pós-processamento. E se você fotografa em JPEG, que eu não recomendo, porque o tratamento de imagem é muito importante depois, mas se você gosta de fazer em JPEG, você pode deixar a sua temperatura para 4.000 Kelvin, 3.800, por aí, que dá um efeito legal. Então é isso, essas são as configurações que dá para a gente começar. Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso e vai ver que a gente pode ir alterando de acordo com a nossa própria experiência, mas com isso é tranquilo, dá para fazer uma foto incrível. E a gente vai falar sobre enquadramento e no próximo episódio a gente vai falar dos melhores lugares que existem aqui no Caparaó para a gente fazer essas fotos noturnas. É muito importante você ter um local ideal, né, um local bom para você fotografar, e porque infelizmente numa cidade muitas vezes fica difícil de você fazer uma foto de um céu completamente estrelado, de uma Via Láctea, devido à iluminação da própria cidade. Tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês. Qualquer dúvida vocês perguntem aqui nos comentários, façam perguntas nos comentários que eu estou à disposição. Obrigado demais e até a próxima semana. Valeu!